Alô, amigos, nós estamos começando pela UniTV, o canal universitário de Porto Alegre, mais uma edição do programa Viver com Saúde. É o nosso encontro de todas as semanas, sempre tratando de temas específicos ligados à área da saúde. Muito bem, alterando de forma expressiva a qualidade e a expectativa de vida das pessoas, as doenças inflamatórias intestinais têm merecido inúmeros estudos que buscam sempre analisar os variados aspectos desses problemas de saúde, sua prevalência e as modificações de conduta quanto ao seu tratamento. O assunto é o assunto de hoje aqui no programa Viver com Saúde. E nós temos a satisfação de receber uma gastroenterologista do Hospital São Lucas da PUC, Marta Brenner Machado, que é a presidente da ABCD. Mas o que é a ABCD? É a Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn. Veja bem, presidente nacional da ABCD está aqui conosco hoje para participar desse programa sobre esse tema que eu particularmente reputo como importantíssimo. Bem, em primeiro lugar, a satisfação de receber a nossa convidada e já colocando aqui a primeira questão, que é de forma bem geral, Marta Brenner Machado. Como se caracterizam as doenças inflamatórias intestinais, que é o tema central do nosso programa. Mas eu quero, no início, algo assim de forma bem geral, para depois partirmos para os aspectos mais específicos. Muito obrigado pelo convite, é um enorme prazer estar aqui. Quando a gente fala em doenças inflamatórias intestinais, nome grande, realmente é um tema importantíssimo, porque são doenças que acometem muito a qualidade de vida das pessoas. Então, são doenças que se caracterizam com múltiplos sinais e sintomas no aparelho digestivo. Os mais comuns são dor abdominal, diarreia, emagrecimento. Alguns pacientes observam sangue nas fezes, febre. Ou seja, é muito bom viver com saúde, como é o nome do programa. E o aparelho digestivo, sem dúvida nenhuma, atrapalha muito a vida da gente. Ele foi feito para não dar sintoma. Quando a gente tem sintoma, a gente tem que ver o quanto que são sintomas de alerta para a gente fazer o correto diagnóstico. Uhum. E qual é a prevalência dessas doenças? Estamos falando sempre, nessa parte inicial, de doenças do intestino em geral, não é? Eu acho que é bacana para a gente entender, para quem está nos assistindo, existem inúmeras doenças inflamatórias no aparelho digestivo. Quando a gente foca o intestino, existem duas que são bastante conhecidas, que o nome é doença de Crohn, que o nome já é difícil, e retocolite ulcerativa. Tem umas outras formas de colite por medicamentos, colite às vezes por radioterapia, colite por alergias alimentares, mas essa especificamente que a gente está conversando hoje, são duas doenças que são conhecidas como retocolite ulcerativa e doença de Crohn. São doenças basicamente que acometem o intestino grosso, quando há retocolite, e a doença de Crohn, que é um processo inflamatório que pode acometer da boca ao ânus. Então, vocês veem que como os sintomas podem ser amplos e diversos. Sim. Por isso que, às vezes, demora um pouquinho o diagnóstico. E, infelizmente, o Brasil, a gente não posso te responder essa tua pergunta, porque a gente não sabe exato o número. É muito difícil a estatística no Brasil. Sim. Mas existe um grupo de estudos no Brasil que se chama GDIB, que é Grupo de Estudo de Doença Inflamatória Intestinal, que está se fazendo um levantamento para a gente ver a prevalência e a incidência dessa doença no Brasil, que sem dúvida nenhuma, como no mundo inteiro, é muito grande. Tu disseste então que são várias essas doenças que, digamos assim, atingem o intestino, não é?
Agora, essas duas que foram citadas e que foram destacadas aqui, essa é a pergunta que eu faço à nossa convidada Marta Brenner Machado, essas duas são doenças mais raras no intestino ou não? Se a gente for ver o número de habitantes por população, elas são consideradas raras. Sim. Se a gente for ver o quanto tem aumentado todos os consultórios médicos, a incidência no mundo inteiro, em países que praticamente não tinham essa doença, elas certamente não são mais consideradas raras. Sim, sim. Porque para ser caracterizada rara é um número assim, baixo de pessoas que acometem essa doença. Mas nos últimos anos houve uma explosão dessa doença, que eu fico esperando até que o senhor me pergunte por que será, né? Tem uma causa específica para isso? Pois é, infelizmente não. Porque se a gente soubesse a causa, a gente saberia a cura. Então é uma doença que são doenças inflamatórias, eu gosto muito de salientar isso, que é uma inflamação, é uma explosão inflamatória no aparelho digestivo, que a causa exata não se sabe. Então a gente diz que isso é um grupo de doenças que tem origem multifatorial. É uma síndrome, então? Então, tem origem genética, hoje já se sabe mais de 200 marcadores genéticos de indivíduos que eles têm uma certa predisposição de ter essa doença. Tem o fator ambiental, que eu não tenho a menor dúvida, que hoje vivemos uma enorme enxurrada, vamos dizer assim, de agentes agressores para o nosso aparelho digestivo. O fator estresse emocional, tem se estudado muito o papel da microbiota intestinal. Nós temos inúmeras bactérias dentro do intestino, aliás, nós somos mais bactérias do que pessoas. Tem alguma relação com alimentos? Então, isto é entre as inúmeras causas, então, Sim. fator genético, fator ambiental, fator exposição, fator microbiota intestinal, poluição, não existe nada assim. Que alimento? Seria o sonho. Qual ia tirar da dieta e desaparecia tudo. Pelo menos, se não desaparecesse, melhoraria, né? O problema é que com essa nós estamos pagando um preço da nossa evolução. Eu tenho um colega pesquisador nos Estados Unidos que diz que essa é uma doença que o ser humano que engole. Porque com a mudança do nosso padrão alimentar, comemos alimentos geneticamente modificados. Comemos alimentos ricos em gorduras saturadas, em muito açúcar, geneticamente modificados, com agrotóxicos. A gente come uma cascata inflamatória e as bactérias do nosso intestino não reconhecem, às vezes, como um alimento. Então, infelizmente, provavelmente uma das causas deste aumento da incidência e da prevalência se deva muito à nossa mudança do hábito alimentar. O ser humano, na idade da pedra, ele fazia uma alimentação ao dia. Carne, o homem saía para caçar e comia uma vez por semana. Só esse nosso padrão que a gente muda, a gente come de hora em hora praticamente. Exato. É como se o nosso aparelho digestivo vivesse numa constante fábrica sem parar de trabalhar. E a gente ainda ingerindo alimentos com muito agrotóxico, com muita modificação genética, realmente. Coitada das nossas bactérias intestinais, elas estão muito atrapalhadas com isso. Muito remédio, eu brinco que em cada esquina tem uma farmácia, né? Hoje em dia a gente anda pelas ruas de Porto Alegre, é impressionante o que tem de farmácia. Então eu acho que abuso de remédios, desde a criança muito pequena, já começa com muito remédio. Esta vida corrida, muito estresse, muita angústia, muita ansiedade, vai somando um pontinho de cada um. E aí não se pode chegar a uma única causa. Não, né? não. Isso é certo que não. Esse é um problema. E a questão dos sintomas, Marta Brenner Machado? Eu digo dos sintomas porque as pessoas, muitas vezes, começam a sentir alguma coisa diferente do normal e não procuram o médico. Então, tem que ter alguma orientação nesse sentido. Quais são os principais sintomas para, digamos assim, ligar aquela luz de alerta, não é? Opa, vamos verificar isso melhor na presença de um especialista na matéria. Claro, é ótima essa pergunta, porque os sintomas, eu quero deixar muito claro isso, é a persistência dos sintomas. Uhum. Porque quem não já comeu algum alimento contaminado, chega em casa, passa mal. Tem dor abdominal, tem vômito, tem diarreia,
fica muito enjoado, mas isso a tendência é passar. Sim. Quando o paciente tem, por exemplo, mais de 4 semanas de diarreia, isso a gente já fica pensando que existe alguma coisa, já se considera diarreia crônica. Então, os sintomas basicamente é a persistência dos sintomas. Os sintomas mais comuns, quando a gente conversa de retocolite ulcerativa, é basicamente diarreia. É aquele paciente que dizia, doutora, eu evacuava uma vez por dia, ou evacuava 3 vezes por semana. Agora, eu vou 4, 5 vezes, eu acordo durante a noite com vontade de evacuar. Então, número 1, mudança do padrão evacuatório, com predomínio de diarreia. Sim. Essa diarreia pode vir acompanhada tipo um muco, como se tivesse uma inflamação, e sangue. Então, isso assusta, isso faz com que realmente o paciente precisa procurar um correto diagnóstico. Quando a gente vai falar um pouquinho mais de doença de Crohn, que é um processo inflamatório que pode acometer da boca ao ânus, esses sintomas são muito variados. É muito comum dor abdominal. Come e tem dor abdominal, sente que o abdômen fica distendido, fica com essa sensação contínua de gases, começa a emagrecer porque come menos, começa a fazer restrições alimentares, pode ter febre. E como às vezes o sintoma flutua, ele pensa, fiquei bom, e volta de novo. Então, é a persistência, sabe, do sintoma e o paciente não melhora. Então, eu acho que é muito importante essas modificações no aparelho digestivo, procurar um colega, fazer um correto diagnóstico, porque são doenças que têm tratamento. E com o tratamento, é justamente o contrário do início do seu programa. A vida fica normal de novo e deixa de ser uma doença que consome a qualidade de vida dos pacientes. Pois é, isso é um aspecto interessante. Me chamou a atenção um aspecto que falasse agora aqui, que diz respeito que uma dessas duas doenças, eu tenho a impressão que é a doença de Crohn, que o processo inflamatório pode começar na boca. Pode começar na Veja boca. bem, são doenças intestinais. Então, geralmente a pessoa não vai pensar. Claro. Vai pensar que é alguma coisa que fique localizada no intestino. Não, eu vou salientar um outro aspecto pior que a boca. Porque a boca acaba a pessoa correlacionando, olha, na boca costuma ser aftas, Sim. mas não é essa afta comum. São aftas grandes, são feridas na boca que ficam 1, 2 meses sem cicatrizar. Mas além do aparelho digestivo, para enlouquecer o ser humano, são doenças que têm manifestações extraintestinais. Então, prestem atenção. Em torno de 50% dos pacientes que têm essas doenças podem ter manifestação ocular. Opa, mas o que o olho tem a ver com o aparelho digestivo? Exato. Então, fazem quadros inflamatórios no olho, que se chama uveíte. Pode fazer quadros de dor articular, que se chama artrite. Pode fazer manifestação cutânea, faz umas manchas na pele. Então, isso tudo para o nosso telespectador entender é uma cascata inflamatória que a raiz pode ser no aparelho digestivo, por exemplo, o intestino, e que ela faz de uma forma sistêmica. Então, o paciente tem uveíte, tem artrite, mucosite, dor lombar, dor nas articulações, lesão na pele, porque a gente está diante de uma doença sistêmica. Então, muitas vezes é muito difícil, como o senhor salientou, como é que o paciente vai se dar conta que ele tem uma inflamação no olho e ele está com dor abdominal e diarreia, a origem é a mesma. Então, quando o paciente vai num consultório médico e tem essa doença, normalmente a gente começa a perguntar, e no seu olho, o senhor notou alguma coisa? O senhor tem dor articular? E o paciente começa, mas para que essas perguntas, doutora? Porque isso é uma pista para o diagnóstico. E realmente, para o leigo, isso é estranhável, né? Claro. É difícil? Não é fácil. Não. Por isso que demora o diagnóstico. Para o senhor ter ideia, no Brasil a gente fez uma pesquisa que se chama Jornada do Paciente com Doença Inflamatória Intestinal no Brasil, com mais de 5.000 respostas, que foi uma coisa inédita. Sim. Em 4 semanas, 5.000 respostas. E para a doença de Crohn, o tempo médio para o diagnóstico é de 3 a 5 anos. Estamos falando de anos. E para retocolite,
Como o reto, que é o finalzinho do intestino, está envolvido e o paciente nota sangue, aí assusta. Então, esse o diagnóstico costuma ser em torno de 6 meses a 1 ano. Então, vê que demora para o diagnóstico. Bem, vamos fazer um breve intervalo aqui no programa e depois pode-se arrematar alguma coisa referente ao diagnóstico ainda para passar depois para outros aspectos ligados a este mesmo problema. Conforme o telespectador está observando, um tema importantíssimo e que merece toda a atenção. Nós voltamos em seguida com o segundo segmento do Viver com Saúde de hoje. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Vamos dar sequência ao nosso Viver com Saúde, hoje recebendo com muita satisfação a gastroenterologista Marta Brenner Machado, que é presidente da ABCD. E aí a gente tem que explicar, porque para o leigo, o ABCD... As letras... É a Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn. Bem, mais alguma coisa a respeito de diagnóstico? Acho que foi muito bem frisado pela nossa convidada, que o problema é a persistência do sintoma. E não o sintoma que aparece um dia, 2 dias depois não tem, é uma coisa pontual. Isso para não assustar o pessoal também demais, não é? Porque nós conversamos de sintomas que são os mais variados. Claro. E quem não tem sintoma no aparelho digestivo é muito comum. Mas a gente tem que bem diferenciar a persistência e os outros sintomas que vêm junto. Então, eu gostaria de deixar claro que não é só porque tem um dia de mal-estar, um dia de um pouquinho de dor de estômago que vai já achar que tem essa doença. Agora, uma pergunta que eu acho que se impõe, porque as pessoas que acompanham esse programa são ávidas, assim, de terem informações e orientações. Eu pergunto, é possível prevenir essas doenças? Não, prevenir não. Porque se a gente começar do início do nosso programa, como a gente não sabe uma causa, a gente não tem como prevenir. Prevenir não, mas eu sempre converso com meus pacientes e digo que viver em paz, viver bem, ter hábitos alimentares saudáveis, não viver essa vida louca, angustiado, estressado, isso não faz bem para nada. Então, o aparelho digestivo hoje sofre com a loucura da humanidade. Claro. Porque a gente vive num mundo, essa correria, uma alimentação inadequada, com muita poluição, com muita irradiação. Hoje ninguém mais senta e faz uma alimentação saudável, em paz, mastigando adequadamente os alimentos, descansando após as alimentações, que isso faz muito bem. Não tomar remédio demais, isso faz mal. A gente destrói muito essa nossa flora bacteriana protetora. Imagine que é como se a gente tivesse um exército de bactérias que protegem a gente. E a gente está acabando com o nosso exército. Então, assim, prevenção não existe, mas eu acho que viver bem, viver em harmonia, sem muito estresse, é o grande segredo para qualquer doença. Perfeito. Bem, e como é feito o tratamento dessas doenças? Bom, primeiro eu acho que é super importante o correto diagnóstico, porque isso a gente vê também que os opostos, né? São pacientes que ficam anos e não têm o diagnóstico, começam a se autotratar, começam a fazer restrições alimentares que acabam chegando desnutrido no hospital, sem necessidade. Então, o correto diagnóstico, que isto vai incluir um exame de sangue completo, porque aparecem marcadores inflamatórios no exame de sangue. Hoje existe um exame nas fezes, que se chama
calprotectina fecal, que mostra que esse paciente pode ter um processo inflamatório. Então, exames de sangue, hoje exames de imagem também. Às vezes o paciente faz uma tomografia, que na tomografia aparece um espessamento na alça do intestino. E o exame mesmo que a gente consegue olhar a doença é a colonoscopia. Então, a colonoscopia é um exame que se introduz um aparelho pelo ânus, que tem uma câmara e que a gente vai olhando todo o intestino grosso, entra num pedacinho do intestino fino, que se chama ilioterminal. Ali a gente tem a chance enorme do diagnóstico. Claro que existe alguns pacientes com essa doença de Crohn que não está ao alcance do aparelho, que está lá mais no meio do intestino delgado, mas que não é o comum. Então, realmente, a colonoscopia é um exame que nos fornece o correto diagnóstico, a localização da doença. E aí a gente vai somando o que esse meu paciente sente, o que o exame de sangue mostra. E a imagem pela colonoscopia, aí a gente vai definir direitinho como é que eu vou tratar esse meu paciente. Porque essa doença pode ser de forma leve, de forma moderada e de forma grave. Então, por isso que esse meu cargo atual da presidência da Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn, a gente tem um site que o paciente entra, que é o www.abcd.org, que ali a gente dá todas as informações. Isso é importante. Porque o paciente, eu sempre digo que na madrugada, o gatinho da manhã vira tigre. E a gente se assusta, a gente vai para a internet. E hoje, o nosso grande concorrente é o Dr. Google. Se a gente botar a doença de Crohn no Dr. Google, tem 5.000 sites. Mas é perigoso isso. É né? muito perigoso, porque às vezes a gente vai para o lado ruim da doença. Então, eu acho muito bom quem tem já o diagnóstico dessa doença, buscar sites confiáveis, Claro. sites que realmente ajudem no manejo dessa doença. Eu acho que é fundamental também, Marta, é fundamental procurar o profissional especializado, não é? Com certeza, eu acho que Porque sim. senão começa a automedicação, não é? Eu acho que o correto diagnóstico, Claro. o correto tratamento, a vida fica boa de novo. Pois é. E no que tange a esses exames aí, a proteína C reativa, por exemplo. Isso é um exame de sangue, né, que ela pode dar elevada por inúmeros processos inflamatórios. Ela não é específica do aparelho digestivo, inclusive risco cardiológico se mede por proteína C reativa. Quem tem qualquer processo inflamatório articular, o reumatologista usa muito isso também. Realmente, nós gastroenterologistas usamos muito também esse parâmetro, que aparece no sangue que existe uma inflamação. E aí, conforme a queixa do paciente, a gente faz um trabalho de detetive. A gente vai atrás de onde que está essa inflamação. E esse é um exame que, segundo eu sei, comum, deve ser sangue. repetido também, né? Sim, repetido. Porque às vezes uma simples gripe pode alterar a proteína C reativa. Exatamente. Mas é um alerta, né? É um alerta, então, lógico. Se já vai no médico com dor de estômago, dor abdominal, está com diarreia há muito tempo, está emagrecendo e tem esse marcador elevado, vamos atrás, que tem alguma coisa. Onde há fumaça, há fogo. Né? Não, claro. E essas doenças inflamatórias intestinais, assim, elas têm cura ou apenas são controladas? Eu não gosto muito dessa pergunta, porque a gente tem que responder que não tem cura. É ruim, né? É ruim. Mas são completamente controladas. Hoje existem novos medicamentos, existem milhares de pesquisas. Hoje em dia eu acho que é uma das doenças mais pesquisadas, porque existe muita gente com essa doença. Então hoje existem tratamentos para o doente que tem a doença moderada, grave, que se chama terapia biológica, que são remédios que realmente vieram nos dar um alívio, tanto para quem está lidando com essa doença e, sem dúvida nenhuma, para o paciente, que são potentes anti-inflamatórios, que se chama terapia biológica. Então, a gente vai escolher o nosso tratamento de acordo com o local da doença, com a gravidade da doença, com a idade que tem o nosso paciente, o que ele tem de comorbidades. Porque essa doença pode dar desde a criança até o envelhecimento. Antigamente se achava que tinha um pico de idade, assim, dos 30 aos 45 anos de idade. Hoje a gente vê em
todas as faixas etárias. Inclusive, é um alerta do aumento de idosos com essa doença. Então, imagina o idoso vai no médico. Sim. O médico vê um paciente e pensa que ele tem um tumor de intestino pelo sintoma. E não, é uma doença inflamatória. Então, não tem cura, mas com os remédios fica completamente controlada a doença. E essas doenças inflamatórias, também é interessante dizer aqui para o nosso telespectador, essas doenças inflamatórias, elas podem ou estão associadas a outras doenças, como câncer, por exemplo? Na verdade, essa doença, como qualquer uma, né? Essa doença não bem tratada, paciente que não tem uma boa adesão ao tratamento, que resolve não tomar remédio, e essa cascata inflamatória fica constantemente ativa, esse paciente vai ter mais risco, sim, de ter câncer no aparelho digestivo, no intestino, no caso. Então, o que se sabe hoje, a doença bem tratada, com o intestino cicatrizado, porque forma tipo umas úlceras, umas feridas dentro do intestino, isso cicatrizado, o risco de câncer baixa muito, passa a ser praticamente igual ao da população que não tem essa doença. Por isso que é importante também a vigilância para o câncer coloretal. Perfeito. Nós vamos agora perguntar a respeito da ABCD. Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn. Eu já disse para o telespectador, o nome só ABCD para o leigo pode não dar uma informação correta. Mas eu sei que é louvável o trabalho dessa associação. Realmente. Poderias dizer assim, realmente, qual é o trabalho, quais são as principais ações dessa associação? A sede é no Rio de Janeiro? Não, em São Paulo. São Paulo. Então, a ABCD existe no Brasil há 19 anos. E eu estou na presidência da ABCD com muita honra, com muita dedicação há 4 anos. Então é legal saber a história da ABCD. Os mandatos são de 4 anos? São de 5. 5 anos e pode ser que já... Estou muito contente porque hoje existe um hashtag Fica Doutora Marta, que são mais de 20 mil pacientes no Brasil pedindo para a gente continuar, porque realmente a gente está fazendo um trabalho muito legal. Então a ABCD chegou no Brasil há 19 anos atrás. Por que chegou? Porque nos Estados Unidos já existia Crohn Colitis Foundation, que o Bill Clinton fundou, porque o irmão dele tinha essa doença, e tornou público a divulgação dessa doença, com o slogan tipo, todos juntos somos mais fortes. Então o colega Flávio Steinwort, de São Paulo, que na ocasião, há 20 anos atrás, estava nos Estados Unidos, trouxe a ABCD para o Brasil, que nada mais era a Crohn Colitis dos Estados Unidos. E hoje existem inúmeras associações no mundo inteiro, unidas com este mesmo movimento, inclusive no Brasil. É muito legal, porque no Brasil tem vários estados com associações só de pacientes. Aqui em Porto Alegre a gente tem a AGAD, que se chama Associação Gaúcha de Doença Inflamatória Intestinal, tem a DI Brasil, então são associações de pacientes em todo o estado. Mas o nosso trabalho realmente nós conseguimos cadastrar os remédios no SUS, a gente luta pelos direitos dos pacientes, a gente luta por ambulatórios mais treinados no atendimento, mais programas de atualização sobre a doença e o empoderamento do paciente com a sua doença. Perfeito. Eu acho que a gente tem medo do escuro. Quando está tudo claro e muito visível, a gente programa as coisas e não fica com tanto medo. Perfeito. Repetindo o site para que o telespectador... www.abcd.org. Tá, muito fácil. Bem, eu olho para o relógio e vejo que o tempo está se esgotando rapidamente. E, infelizmente, gostaria de continuar conversando aqui com a Marta Brenner Machado por muito mais tempo. Mas ainda temos um minutinho aqui para uma mensagem final da nossa convidada, mensagem dirigida ao nosso telespectador. Eu queria deixar como mensagem que busque um atendimento certo. Procure o correto diagnóstico, uma boa adesão ao tratamento, faz com que essa doença que assusta inicialmente o diagnóstico, o paciente passa a ter uma vida absolutamente normal. Então, correto diagnóstico, adesão ao tratamento, procure um parceiro nessa vida que certamente essa doença não vai dar tantos incômodos e estragos realmente. E viva bem, viva com harmonia, com paz, com saúde, com alegria.
O Rubem Alves dizia que a gente precisava rir mais. Quando se ri, a doença vai-se embora. Marta, muito obrigado pela tua presença aqui no programa Viver com Saúde. Sempre que tiver coisas novas, Um prazer. dirigidas ao telespectador, telefona e volta ao programa, porque esse programa é um programa que visa informar, orientar aqueles que nos acompanham em todos os dias do programa na semana. Então, nós estamos sempre em contato e trazendo esses assuntos importantes para os nossos telespectadores. Obrigado também àqueles que nos acompanharam nesse programa e até o nosso próximo encontro.